Oi, queridos alunos, chegamos na questão 65, Fundação Carlos Chagas, Técnico Judiciário Administrativo 2009, TRT, 15ª Região. Veja o enunciado. Um técnico judiciário recebeu 2 lotes de documentos para arquivar, um contendo 221 propostas de licitações e outro com 136 processos. Para tal tarefa, recebeu as seguintes instruções. Todas as propostas de licitações deverão ser colocadas em pastas amarelas e todos os processos em pastas verdes. Então, licitações, pastas amarelas. Processos, pastas verdes. Todas as pastas deverão conter o mesmo número de documentos. Todas as pastas com o mesmo número de documentos. Deve ser usada a menor quantidade possível de pastas. Vamos ter que usar a menor quantidade possível de pastas. Se ele seguir todas as instruções que recebeu, então... Aí vamos ver qual é a alternativa correta. Vamos à solução. Solução. Nós vamos colocar todos esses documentos em pastas. Então, imagine aqui que eu tenho uma pasta, eu tenho outra pasta, e vai pontinho, outra pasta. Temos várias pastas. A primeira condição será o seguinte: todas as propostas de licitações deverão ser colocadas em pastas amarelas e todos os processos em pastas verdes. Segundo, todas as pastas deverão conter o mesmo número de documentos. Isso quer dizer que aqui eu vou colocar nesta pasta X documentos, na outra também X documentos. Todas as pastas deverão conter o mesmo número de documentos. Pontinho, todas as pastas terão o mesmo número de documentos. Então, todas as pastas terão o mesmo número de documentos. Eu vou tentar descobrir quantos documentos eu vou colocar em cada pasta, esse X. Para descobrir isso, veja o seguinte. Todas as propostas de licitações deverão ser colocadas em pastas amarelas. Licitações, pastas amarelas. E todos os processos em pastas verdes. Isso significa, então, que eu nunca vou ter na mesma pasta os dois tipos. Eu vou ter pastas amarelas só com licitações e outras pastas verdes só com processos. Nunca vou ter o mesmo tipo de documentos, os dois tipos de documentos na mesma pasta. Nunca vou ter isso. Licitações em pastas amarelas e processos em pastas verdes. Mas sempre com a mesma quantidade de documentos. Então, para isso, essa quantidade de X, como tem que ser sempre a mesma quantidade, deverá obedecer o seguinte. Se eu vou pegar os 21 propostas de licitações e vou colocar em pastas amarelas, sempre na mesma quantidade, esse X terá que ser um número que divida 221. Porque se o X não dividir 221, eu não conseguiria ter um número inteiro de pastas amarelas. Então, para isso, o X terá que ser um divisor de 221, para que seja possível ter um número inteiro de pastas amarelas. Mas, por outro lado, eu vou pegar os 136 processos e vou dividir em pastas, sempre tendo X documentos em cada pasta. Ora, para que isso aconteça, esse X tem que dividir 136. O X tem que ser um divisor de 136. Pois se o X não dividir o 136, eu não conseguiria ter um número inteiro de pastas verdes. Então, X tem que dividir 221 e X também tem que dividir 136. Logo, o X tem que ser um divisor comum dos dois. O X terá que ser um divisor comum dos dois. Mas, por outro lado,
Por outro lado, temos o seguinte, ele falou que quer a menor quantidade possível de pastas. Para que eu tenha a menor quantidade possível de pastas, eu vou ter que encher mais essas pastas. Então, para ter a menor quantidade possível de pastas, esse número x terá que ser o maior valor possível. O x tem que ser o maior possível. X tem que ser um divisor comum e tem que ser o maior possível. Então, ele terá que ser o maior divisor comum. Terá que ser o máximo divisor comum. Portanto, para resolver a questão, basta calcular o máximo divisor comum entre 221 e 136. Basta calcular o máximo divisor comum entre 221 e 136. Você observa que é um problema com as características de máximo divisor comum. Toda questão de máximo divisor comum, você acaba dividindo em pastas, em grupos, sempre tendo a mesma quantidade de elementos em cada grupo. E nunca misturando no mesmo grupo os tipos de elementos, os tipos de documentos. E sempre ele vai falar que você vai ter que colocar a maior quantidade possível de elementos em cada grupo. E nesse caso você terá o menor número possível de grupos. Isso quer dizer que numa questão de máximo ou comum sempre terá o termo possível. Ou ele pergunta o x, que é a maior quantidade possível de elementos em cada grupo, em cada pasta, ou o menor número possível de grupos, menor número possível de pastas. Essa é a característica de uma questão de máximo divisor comum. Então vamos achar o x, a quantidade de documentos que eu preciso colocar em cada pasta, que será o máximo divisor comum entre 221 e 136. Vamos calcular? Então, vamos para outra página. Eu preciso calcular o x, que é exatamente o máximo divisor comum entre 221 e 136. Vamos calcular esse máximo divisor comum? Para calcular, eu vou fazer o método das divisões sucessivas. Vamos calcular usando o método das divisões sucessivas. Vamos lá, método das divisões sucessivas. Vou colocar então o algoritmo. E eu faço o seguinte, são dois números. O maior eu coloco aqui do lado esquerdo, 221. E o menor do lado direito, 136. Vamos dividir 221 por 136. 221 dividido por 136. Dá 1, né? 1 vezes 6 dá 6. Para 11, 5 vai 1. 1 vezes 3 dá 3. Com que foi dá 4. Para 12, 8. Vai 1. 1 vezes 1 dá 1. Com que foi dá 2. Para 2, nada. Você observa que deu o quociente 1 e o resto 85. Quociente 1 e resto 85. O quociente 1 eu coloco nesta posição. E o resto 85 nesta posição. Agora o que eu faço? Eu pego esse resto 85 e eu arrasto para cá. 85, o resto eu arrasto para cá. Agora eu vou dividir 136 por 85. Vamos dividir 136 por 85. Também vai dar 1, né? 1 vezes 5 dá 5. Para 6, 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 13, 5. Dá quociente 1 e resto 51. Quociente 1 e resto 51. O quociente 1 coloco nesta posição e o resto 51 nesta posição. Agora eu pego esse resto 51 e arrasto para cá, para dividir 85 por 51. Vamos dividir 85 por 51. 85 por 51 vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. Para 5, 4. 1 vezes 5 dá 5. Para 8, 3. Dá quociente 1 e resto 34. Quociente 1 e resto 34. Agora o que eu pego esse resto 34 e arrasto para cá, para dividir 51 por 34. Vamos dividir 51 por 34. Também vai dar 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 11, 7 vai 1. 1 vezes 3 dá 3. Com que foi dar 4? 4 para 5, 1.
nós temos quociente 1 e resto 17. Quociente 1 e resto 17. Eu venho aqui e coloco o quociente 1 aqui e o resto 17 aqui. Agora o que eu faço com o resto 17? Eu arrasto para cá, para dividir 34 por 17. Vamos dividir 34 por 17. 34 dividido por 17 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. Para 14, nada, vai 1. 2 vezes 1 dá 2. Com que foi dar 3? Para 3, nada. Dá quociente 2 e resto 0. O quociente 2 coloca aqui e o resto 0 aqui. No momento que eu achei resto 0, este número que fica nesta posição, ele é o máximo divisor comum. Portanto, o x, que é o máximo divisor comum entre 221 e 136, será igual a 17. Logo, nós vamos colocar 17 documentos em cada página, em cada pasta. 17 documentos em cada pasta. Então, você terá aqui, ó, várias pastas. Cada pasta você vai colocar 17 documentos. Aqui 17 documentos. Nesta pasta 17 documentos. Nesta 17 documentos. Nesta 17 documentos. Sempre 17, 17, 17. 17 documentos em cada pasta. Então agora vamos ver as licitações. As licitações vão ficar em pastas amarelas. Em pastas amarelas. E sempre colocando 17 licitações em cada pasta amarela. Como nós temos 221 processos de licitações, eu vou colocar 17 em cada pasta amarela. Nesse caso, 221 processos, eu vou dividir 17 em cada pasta. Eu vou ter, então, 13 pastas amarelas para colocar as licitações. Agora vamos ver os processos. Os processos vão ficar em pastas verdes. Processos e pastas verdes. E como eu vou dividir isso? Eu tenho 136 processos. 136 processos. Eu vou dividir em 17 processos em cada pasta verde. Isso significa que eu vou precisar de 136 dividido por 17. Eu vou precisar de 8 pastas verdes. 8 pastas verdes para colocar os processos. Então, precisamos de 13 pastas amarelas para licitações e 8 pastas verdes para os processos. Portanto, a resposta será: quantas pastas eu vou precisar? 13 amarelas mais 8 verdes. Vou precisar num total de 21 pastas. 21 pastas. Esta é a quantidade de pasta que eu preciso no total, sendo 13 pastas amarelas para licitações e 8 pastas verdes para os processos. No total vai dar 13 mais 8, 21 pastas. Vamos ver quais são as alternativas. Voltando, você observando as alternativas, você observa a alternativa da letra E. Veja a letra E, ó. Serão necessárias 21 pastas para acomodar todos os documentos dos dois lotes. 21 pastas para colocar todos os documentos. 13 amarelas para colocar licitações e 8 verdes para colocar os processos. No total, 21 pastas. Portanto, a alternativa correta, você observa que é a alternativa da letra E. Letra E na questão 65. Letra E. Então, questão 65, resposta correta é a alternativa da letra E. Esta é uma questão de máximo divisor comum da Carlos Chagas TRT 15ª região.
Repara nas características de uma questão de máximo divisor comum. Você tem documentos de dois tipos aqui, ó, dois tipos. Licitações e processos. Vai colocar em pastas, sempre com a mesma quantidade. Então, você vai dividir em pasta com a mesma quantidade, mas nunca misturando na mesma pasta. Então, seria a segunda condição. Ele vai perguntar qual é a maior quantidade de documentos que você coloca em cada pasta ou qual é a menor quantidade possível de pastas. Isso quer dizer que numa questão de máximo comum sempre vai ter o termo possível. Questão 65, letra E. Espero que você tenha acompanhado. Grave bem esse tipo de questão, que é um tipo de questão muito comum em provas para tribunais, TRT, TRF, TJ e etc. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte e até a próxima questão. Obrigado, até lá.